Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Em alguns casos, o elogio pode não ser algo tão benéfico para nós quanto diz o significado dele, pois até com feedbacks positivos devemos com inteligência absorver, porque, como eu costumo dizer, palavras servem muito mais para nos confundir do que para nos ajudar. O elogio pode te prejudicar de duas maneiras, e a primeira delas é por sua própria incompetência, pelo simples fato de ficar acomodado com aquilo que as pessoas acharam bom, ou seja, tal elogio poderá inibir suas opiniões próprias a respeito de seus resultados e ações, e isso fará com que você não crie uma visão crítica para descobrir em que pontos precisa melhorar. E é exatamente desse ponto que surge a segunda maneira, com o potencial de te estagnar na sua caminhada. Pessoas que não desejam o seu sucesso ou que não querem ver você acima delas, podem e muitas vezes irão usar elogios como uma arma de bajulação para te fazer cair em ruína. E você deve se manter prudente quanto a isso. Como já dizia Barack Obama, livre-se dos bajuladores e mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Então não aceite tão rápido comentários como "não precisa melhorar mais nisso ou naquilo, pra que mudar isso? Assim já tá bom", etc. Porque essas palavras podem te levar direto ao precipício sem precisar segurar na sua mão. Então sempre desconfie de tudo e principalmente nunca abandone sua própria opinião. Aprenda a cultivar olhares críticos sobre si mesmo. Não tenha medo de julgamentos, pois sem eles é impossível progredir como pessoa. Mas é claro que você não deve absorver tudo o que lhe é dito. Fique apenas com o necessário e descarte aquilo que não lhe é conveniente. A crítica pode ser amarga, porém nada te impede que você a torne um pouco mais doce, analisando o fundamento e a estrutura que a sustenta, para assim achar os pontos em que você necessita melhorar. Outra coisa bastante importante que você deve levar em mente sempre é nunca aceitar críticas ou até mesmo opiniões de pessoas que nunca construíram nada na vida. Talvez você já tenha escutado ou lido isso em algum momento da sua vida, porém vale muito a pena reforçar, pois é um conselho de ouro e evita que você seja manipulado indiretamente por alguém. E isso serve também caso você seja o tipo de indivíduo que critica os outros sem ao menos ter conquistado coisas de valor na vida. Receber críticas deveria ser visto como algo normal pela maioria das pessoas. O grande problema que as impede de enxergar isso como algo proveitoso ao seu próprio crescimento é o ego inflado. Muitas das vezes, quanto mais você pensar que não precisa melhorar em tal ponto, é exatamente nesse ponto em que você precisa dar uma atenção a mais. E caso você seja uma pessoa que, mesmo entendendo o propósito de tais críticas, ainda assim não se dispõe a ouvi-las, comece a se policiar e tente detectar suas próprias falhas. Mesmo que seja difícil para cada um de nós encontrarmos nossos próprios defeitos, devemos pelo menos tentar e deixar por um instante o nosso ego oculto. Pare e, de vez em quando, olhe para si mesmo no espelho e tente se ver pelos olhos alheios. Coloque-se no lugar daquela pessoa que refuta talvez os seus comportamentos ou hábitos, enfim, e faça uma autoavaliação. Converse consigo mesmo. Dê sugestões para essa pessoa que você vê diariamente no seu reflexo. Sei que, falando assim, pode parecer maluquice, mas vai por mim, isso será uma atitude totalmente sábia. Se você não suporta escutar de terceiros tais palavras amargas, diga-as a si mesmo. Não pense que aquela pessoa que nunca é criticada é perfeita, e não pense que uma pessoa que parece perfeita não é criticada. Quando você evidencia com seus olhos um indivíduo com características e comportamentos fantásticos, não pense que tal coisa sempre foi daquele modo. Lembre-se que a prática leva à perfeição, e é somente através de fortes marteladas e do calor ardente do fogo que uma espada é forjada. O elogio não surge do que você pensa que tem. Na maioria dos casos, ele sempre vem de algo em que você coloca menos expectativas de que pudesse atrair tais atenções. Creio que em algum momento da sua vida já lhe ocorreu de receber elogios de coisas em que você nunca esperava que iria receber. E no mesmo instante o seu ego se sentiu abalado por não ter tido os desejos atendidos. Atente-se aos bajuladores, pois eles sim irão sem erro cumprir com todas as suas expectativas pessoais.
A crítica, sim, em muitos casos pode surgir de tal ponto em que você menos acha que possui defeito. Meu amigo, elogio e crítica são dois meio-termos. Viva enxergando as pessoas como elas são, ou seja, não crie ilusões de uma boa empatia vindoura delas. Viva sempre buscando melhoras, e nunca como se você fosse perfeito, pois você não é. Desse modo, você se adaptará rápido às críticas, pois estará cultivando uma mentalidade aberta e sem julgamentos a pontos de vistas que você nunca obteve de si mesmo. Quando alguém está lhe dando sua opinião, você deve receber ela com profunda gratidão, mesmo que seja inútil. Do contrário, ele não lhe contará as coisas que viu e ouviu sobre você novamente. Meu caro, as críticas podem servir como uma enorme fonte de crescimento para você, no momento em que você se capacitar para tal coisa, pois elas não surgem somente daqueles que você tem a oportunidade de dialogar pessoalmente. Às vezes elas surgem de maneira indireta, de alguém que nem mesmo tem convívio contigo. E só para ser claro, você não precisa tomar satisfação com tal pessoa por causa de tais detalhes possivelmente defeituosos que ela observou em seus comportamentos ou características. Eu sei que, em tal momento, os nervos podem vir a subir na sua mente. Porém, saiba que será apenas o seu ego entrando em ação, para que você não deixe terceiros o incomodar. Apenas ignore tal temperamento. Seja calmo e, no fundo, agradeça por alguém de fora do seu círculo de amigos o ter notado e conseguido observar coisas que os que te rodeiam constantemente nunca conseguiram notar. Alguns dos seus amigos até têm o conhecimento de alguns erros de comportamento seu, porém, preferem não comentar para não causar atrito na relação, ou até mesmo para não te fazer se sentir mal. Então, no momento em que certa visão crítica de alguém sobre você for transmitida aos seus ouvidos, não se aflija. Aceite tal argumento e o analise. Reflita e, como já falei, absorva o que for realmente útil. Você também não deve moldar-se ao gosto de terceiros, como se fosse um robô passando por configurações de sistema. Então, meus amigos, espero que tenham curtido esse vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e, o mais importante de tudo, deixar o seu valioso feedback, beleza? Tamo junto e vamos pra cima!